A maioria das pessoas quebra operando opções binárias, por isso eu decidi fazer esse curso no qual eu vou te ensinar a operar o movimento. Tá? Durante a aula 1, resumidamente, eu te expliquei o que são os candles, como ler eles da maneira mais eficiente e mais simples possível. Então vem comigo, ó. Candlestick, cara, o pessoal complica aí, né, a leitura dos candles, mas é muito mais simples do que parece. Quando tu escolhe aqui, ó, o período de 5 minutos, recapitulando, significa que cada barrinha dessa daqui, cada candle, vai ter 5 minutos de duração. Então, por exemplo, um se formou, tá? Depois de 5 minutos, outro vai começar a se formar no lado dele. Então ele pode ir para baixo, o próximo pode ir para cima, o próximo pode ir para baixo, e assim a gente forma um gráfico, tá? Sempre da esquerda para a direita e os candles vão se formando assim. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem os candles se formando um no lado do outro, subindo, certo? Nessa micro tendência de alta. Tá? E eu te ensinei na aula número 1, para quem não assistiu vai poder assistir no fim, beleza? Eu te ensinei a melhor estratégia, mais simples para tu aí começar a ter lucros. Então, muita gente ontem já me mandou feedbacks pô, André, comecei a operar seguindo o fluxo, seguindo a estratégia que eu vou resumir já já, tá? E botei aí os mais diversos resultados. Então tem aí alunos que iniciaram ontem, estão fazendo ali operações com baixo valor, tá? Então estão iniciando, pô, R$20, R$30. Já outros eu recebi lá no Instagram que, porra, estão cacetando lucro. Estão aí fazendo operações com R$500, R$600 mais alavancados, utilizando a estratégia da aula 1. Então vamos lá, o que é a estratégia da aula 1? Basicamente, a estratégia da aula 1 é o seguinte, ó. Tu vai esperar, isso daqui, jovem, é inédito no mercado de opções binárias, tá? Então ninguém opera dessa maneira, todo mundo opera guiado por o destino de uma vela. Já vou te explicar o que é operar guiado pelo destino de uma vela. E não dá certo, tu perde dinheiro, tu quebra banca atrás de banca. Então a estratégia, que eu vou chamar de estratégia Lago Ness. A estratégia Lago Ness. Faz sentido isso? Não sei se faz sentido. Mas vai ser esse o nome da estratégia. É o seguinte, tu vai esperar o gráfico armar um pivô de alta ou um pivô de baixa. O que é isso, André? Pivô de alta e pivô de baixa. O pivô de alta é quando o gráfico ele faz esse movimento aqui, ó. Ele dá uma patada de alta, recua e explode. Esse é o pivô de alta. Eu vou te ensinar como pegar o trade no pivôzinho de alta. E o pivô de baixa é o contrário. Paulada, correção, paulada. Beleza? Esse é o pivô de baixa. Então, tu vai esperar o gráfico fazer esse movimento. Então, vamos desenhar os candles aqui para tu entender quando entrar. Não é só clicar em comprar quando armar um pivô de alta, não é só clicar em vender quando armar um pivô de baixa, tem que esperar a oportunidade aparecer. Então, tem gente que abre o gráfico aqui em opções binárias nas mais diversas corretoras. Eu estou na Binomo aqui, mas enfim, na Cutex, Zik Option, Expert Option, certo? E ao invés de esperar a oportunidade, isso o nosso parceiro comentou na live ontem, eu achei sensacional. Ao invés do povo aí esperar a oportunidade aparecer, então tu fica observando o gráfico, analisando, esperando a oportunidade, as pessoas elas tentam criar as próprias oportunidades. Tá? Isso daqui não é empreendedorismo, na verdade é uma forma de empreender, mas aqui nos ativos, na Bolsa de Valores em geral, né, não falando só de opções, mas de outros mercados como SP500, Nasdaq, mini índice, mini dólar, a gente analisa e espera o gráfico nos ceder uma oportunidade. A gente não cria a oportunidade, beleza? Porque a gente não consegue movimentar o gráfico. Tá? Então o pessoal opera errado, né? Eles tentam criar a própria oportunidade, sendo que tu deveria estar esperando a oportunidade. Então é o seguinte, tu vai esperar o gráfico iniciar, por exemplo, um pancadão de alta como esse daqui, lembrando que eu estou no time frame de 5 minutos, beleza? Tu vai esperar ele iniciar um pancadão. Então aqui, por exemplo, ó, o gráfico ele estava sem volume, percebe? Ele estava, né, não estava subindo nem descendo. Consegue identificar isso daqui? Então ele estava naquele vai e vem, né, naquele zigue-zague sem direção. Logo ele, pimba, explode. A gente tem uma micro tendência iniciando. É aqui que eu vou operar, André? Não, tu não vai operar aqui. Tu vai operar somente depois que aconteceu uma correçãozinha, tá? Aconteceu uma correçãozinha. E essa correção é sempre pequena,
Então, teve 2, 4, 6, 8 velas de alta, iniciando essa estruturazinha de alta, e a correção, ó, sem volume nenhum. Eu gosto quando é assim, tá? Quando são candles ali de correção, tá? Que não tem volume. Beleza. Então, André, identifiquei que o gráfico aqui que eu estou operando, nesse caso aqui, jovens, eu estou no euro-dólar, euro-USD. Eu identifiquei aqui, André, que o gráfico está iniciando uma estrutura de alta, certo? Vou operar? Não, espera. Então agora tu vai fazer o seguinte, jovem, tu vai esperar ele corrigir. Em algum momento ele vai cair um pouquinho, ele sempre faz isso, ele explode, cai um pouquinho para depois voltar a subir. Então tu vai esperar esse momento, fechou? Pegou a visão? Então, ó, identificou a estrutura de alta e esse é o primeiro passo. Ou uma estrutura de baixa, né? Os dois servem muito, tá? Jovens, com o que eu tô te ensinando aqui, os grandes bancos, por exemplo, grandes corretoras operam utilizando isso daqui, utilizando essa estratégia, essa técnica. Beleza? Por quê? Porque com essa técnica, já vai entender que tu para de operar destino de uma vela, então tu para de fazer tradezinho de 5 minutos, e se, por exemplo, eu faço uma compra aqui, pô, a próxima vela caiu, eu perco dinheiro. Fez um trading guiado por uma vela. Não é assim que se opera. Tá? Opções binárias está muito atrasado quando o assunto é análise técnica, tu tem que operar o movimento, vou te explicar. Então, beleza, identificou que o gráfico ele está iniciando uma estrutura de alta, esperou ele corrigir um pouquinho. O que é uma correção? É ele contra esse movimento de alta. Tá? Então, movimento de alta, uma correção é ele cair um pouquinho. Beleza? Capite? Então vamos lá, ó. Estruturazinha de alta, corrigiu e tu vai esperar a retomada. Essa retomada tem que vir com uma vela de volume. O que é o volume da vela, André? Quanto maior, mais volume. Então essa vela aqui, ó, ela tem menos volume que essa daqui. Por quê? Porque essa é maior. Beleza? Simples, né, jovem? Então esse é o resumão da nossa aula número 1. Beleza? Então tu vai esperar o seguinte, ó, o gráfico inicial, uma estruturazinha, ele subir. Vou sair operando o comprado aqui? Não. Espera ele cair um pouquinho, tá? Enquanto ele tá caindo aqui, ó, tu não faz nada. Tu só fica esperando, porque tu não sabe até onde ele vai cair. Ele pode cair até aqui, ó, né? E desmanchar totalmente o nosso pivô de alta, beleza? Porque essa correção sempre tem que ser menor do que a pernada da tendência. Então, se essa pernada da tendência aqui tem 5 metros, a correção vai ter 2,5 metros. Enfim, 4, vamos fazer 5 candles de alta, ó, 5 velas de alta e 3 velas de correção. Ó. A última sem volume, deixando um padrãozinho de fundo. O que é um padrão de fundo? É quando ela deixa a última vela uma sombra gigantesca para baixo. Isso normalmente indica que o gráfico vai subir a partir daqui. Então isso a gente chama de padrão de fundo. Quando ela deixa uma vela sem volume, né? Sem volume, ela não é grande, ela é sem volume, com uma sombra gigantesca para baixo, não para cima, tá? É para baixo. Beleza? Então aconteceu isso daqui no teu ativo. Tu vai sair comprando aqui? Não. Tu vai esperar uma vela de volume aparecer, como essa daqui, ó. Pronto. Tu vai esperar essa vela terminar, tá? Então ela tá se formando aqui, né? Ela começou, foi um pouco para baixo, foi um pouco para cima e terminou, por exemplo, assim. Então, quando eu olho para essa vela aqui, eu já consigo perceber que essa vela aqui, ela falou para mim o seguinte, André, chega de corrigir, vamos voltar para a tendência, certo? Chega de corrigir. Então, essa vela aqui é a vela de confirmação para nossa entrada. Então, paulada de alta, pullbackzinho, a gente chama isso de pullback, certo? Depois que o pullback terminou, uma vela de confirmação. Tu espera essa vela terminar e é aqui que tu vai entrar comprado para as próximas velas. Só que, presta atenção, tu não vai fazer um trading de 5 minutos, por exemplo. Não vai fazer um trade de 5 minutos. No tempo aqui, tu não vai escolher 5 minutos. Tu vai escolher no mínimo 10 minutos, 15 minutos. Por quê, André? Porque, por exemplo, se tu faz um trading aqui, ó, a partir daqui, para as próximas velas, tu faz um trade de compra, presta atenção, pega a visão, tu faz um trade de compra para a próxima vela, por exemplo, e a próxima vela cai, né, uma vela de venda aqui, ó, tu já toma loss. Então não é assim que se opera, jovem, tu tem que operar o movimento. Então eu faria um trade de 15 minutos, por exemplo, indiferente da próxima vela ser uma vela de baixa, as próximas duas, por exemplo, se continuarem aqui,
eu ainda vou pegar uma vitória. Então, por isso que esse trading aqui, com essa estratégia, a estratégia Lago Ness, é um tradezinho um pouquinho mais longo, de 15 minutos, por exemplo. Tá? Porque daí tu vai operar o destino de 3 velas e não de uma só, tá? Então, calma lá, vamos continuar. Jovens, essa estratégia aqui, deixa eu dar um pumpzão na cadeira aqui, que ela cai toda hora. Então, essa estratégia aqui, é legal que tenha uma vela, essa vela de retomada, ela tenha bastante volume, tá? É super interessante que ela tenha bastante volume, quanto mais volume ela tiver, melhor. Então não pode ser uma vela discreta assim, tá? Tem que ser uma vela mais volumosa. Por exemplo, essa vela do exemplo aqui, ó, ela rompeu 2 velas anteriores, então é interessante que isso aconteça, tá? Que para a retomada, para sinalizar esse fim de correção, né? O fim dessa queda, a gente tem uma vela volumosa. Aí tu vai esperar essa vela terminar, então tu vai ficar os 5 minutos olhando para ela, sem fazer nada, esperou ela terminar, operou comprado aqui nas próximas velas, pegando o movimento de alta e não o destino de uma vela só. Capite? Pegou a visão? Tá? Então vamos continuar. Então isso foi ensinado na aula número 1. Aí eu quero que, além de tu seguir a estratégia, por exemplo, aqui deu para utilizar a estratégia, ó. Pancadão de alta, nesse pancadão tu não faria nada, recuo, aqui ó, vela de explosão. Olha essa vela que linda, já rompendo aqui o nosso topo, tá? Então sempre que o gráfico ele dá um pumpzão de alta, recua, ele faz o que a gente chama de topo. Tá? Então é interessante que a vela de retomada, a vela de confirmação da tua operação, venha rompendo esse topo formado, que foi o que aconteceu. Tá? Aí a gente vai ter o pivô de alta. E é aqui que tu vai entrar para as próximas velas comprado. Nesse caso aqui, talvez daria um wins, tu operou aqui nessa vela, ó, 3 velas, né? Mas não foi aquela operação bacana. Aqui teve outra oportunidade, ó. Pancadão, pullback, retomada. Tu espera essa vela aqui de retomada, porque tu não sabe, né? Se, por exemplo, aqui, ó, explosão, começou a corrigir, tu não sabe se esse negócio não vai continuar a cair. Então tu tem que esperar uma vela de volume, nesse caso de compra, uma vela verde, né? Uma vela aí sinalizando a entrada de volume e o fim do pullback. Foi o que essa vela sinalizou pra gente. Então tu tem que esperar essa vela de retomada. Tá? Apareceu a vela de retomada, tu opera nas próximas. Nessa tu não opera, porque tu não sabe se ela vai terminar com volume. Né? Pô, várias vezes eu já peguei um tradezinho antes da hora e me dei mal, porque ela retrai totalmente, por exemplo, e começa a cair. Então tu tem que esperar essa confirmação aqui, a vela fechar, o candle fechar, então tu vai ficar os 5 minutos esperando e tu vai operar nas próximas velitas aqui. Aqui também teve uma oportunidade bem bacana, ó, pancadão de alta, recuo, e a última vela do recuo, olha o padrãozinho que deixa. Eu adoro quando deixa esses padrões aqui de fundo, né, com sombra, beleza? Vela de confirmação, espero ela terminar e opero nas próximas comprado. Então é esse movimento que tu vai analisar, ó. Tá? É esse movimento que tu vai pegar no rompimento do topo aqui, possivelmente. Tu vai entrar comprado, nesse caso, a favor da tendência, a favor do fluxo. Esse tipo de estratégia colocou muito dinheiro no bolso da galera ontem. Lembrando que o contrário também é válido. Então vamos tentar achar aqui aqui, ó, coisa linda. Primeiro passo, identificar a tendência. Tem tendência aqui? Tem, tendência de alta. Segundo passo, esperar um pullbackzinho. Então aqui teve uma oportunidade, ó, ele dá uma recuada e depois explode. Aqui teve outra oportunidade, ó, pancadinha, recuo, ó, até aparecer uma vela de confirmação, tu não opera. Então pode ver que aqui ele ficou várias velas sem volume, né? Várias velas ali pequeninas. Então tu não opera nessas velas. Opa! Apareceu uma vela de volume, rompendo aqui o topo, tu espera ela terminar e opera nas próximas. Aqui tu pegaria uma vitória com toda certeza. Vamos lá, de novo. Pancadão, recuo, tá? Não sei até onde o recuo pode ir, até onde esse pullback, essa correção pode ir. Tu tem que esperar a vela de retomada, ó, a vela de retomada aqui, rompendo tudo, tá? E olha a importância, jovem. Apareceu a vela de retomada, tu esperou ela fechar e tu faz um trading de 15 minutos de compra. Em opções binárias, dá para tu operar movimento, tá? Desse jeito, a tua taxa fica muito mais estável e segura. Por exemplo, aqui, ó, a próxima vela foi o que a gente chama de gift, que é um padrãozinho também.
certo? Mas foi uma vela de baixa, então se tu fez um tradezinho de 5 minutos, uma compra aí de 5 minutos, tu tomou loss aqui. Porque tu comprou aqui, essa vela foi para baixo. Agora, se tu fez um trade de 15 minutos, tu pegou a oscilação dessas 3 velas e pegou um win. Tá? Ó, tá rolando a oportunidade a princípio ao vivo agora aqui, ó. Então, ó, pancadão de alta, começou a recuar, eu espero, tem que esperar, eu não sei até onde vai recuar, pode ser que reverta a tendência aqui, né? Então, como os profissionais operam? Eles operam sempre a favor da manada. Então, a gente vê, não só no Forex, não só em opções binárias, mas em mercados como o dólar, índices, os mais demais aí, os mais diversos, os bancos indo sempre a favor do fluxo. Então, se o gráfico está subindo, eles montam posições de compra. Se o gráfico está descendo, eles montam posições de venda. Sempre a favor do fluxo, a favor da manada, a favor da tendência. Tá? E não adianta tu ficar operando o destino de uma vela, pelo menos não em tendências, tá? Pegar retração em zona de resistência e de suporte fica para outra aula. Então aqui, por exemplo, se tiver uma vela de volume, presta atenção, eu possivelmente entraria comprado aqui nas próximas velas 15 minutos, uma comprinha, a favor dessa tendência. Ó, tem que esperar a retomada, tá vendo? Se tu sai comprando aqui, eu já cometi esse erro uma par de vezes. Hoje em dia não cometo mais, né? Eu já opero há 6 anos, então sei o que não funciona. O que não funciona é tu operar comprado aqui antes desse pullback, dessa correção terminar. Eu não sei até onde ela vai ir. Pode ser que bata na minha média e retraia, pode ser que venha em uma zona de Fibo mais abaixo aqui. Enfim, tu tem que esperar. Então tu vai identificar uma tendência, vai esperar esse recuo e a volta. Espera esse candle terminar, esse candle que a gente chama de candlestick de confirmação, e tu vai operar nas próximas velas aqui. Beleza? Vamos ver se a gente acha um exemplo de baixa, ó, que tá rolando algo parecido também. Ah, é o mesmo ativo. Tem algum ativo aberto? Temos alguns ativos abertos sim, deixa eu fechar os outros aqui. Ó, aqui tendência à zona de alta linda, olha aqui, cara, que coisa linda. Aqui rolou a nossa estratégia, aqui também rolou, beleza? Só oportunidade boa, e agora o gráfico tá começando a cair bastante. Se romper esse fundo aqui, ó, quando o gráfico ele começa a romper fundos, quer dizer que possivelmente ele vai reverter. Tá? Então, quando ele começa a romper os fundos do gráfico, normalmente ele vai reverter, porque em tendências de alta não rompe fundo. Ó, pode ver que os fundos, ó, sempre vão subindo, não rompe para baixo. Deu para entender? Então aqui, por exemplo, ó, antes estava subindo os fundos, presta atenção, ó, sempre subindo os fundos. Ah, esses Vzinho aqui, ó, sempre subindo os Vzinho, né? Concorda comigo? Ó? Logo ele começa a cair. Então isso pode sinalizar um processo de reversão no teu ativo. Então, jovens, essa estratégia foi a estratégia ensinada na nossa live, na nossa aula número 1 aqui do curso 0800, que veio para revolucionar o mercado. Eu não vou parar de dar essas aulas aqui do 0800 até que tu esteja lucrando de maneira consistente. Beleza? Agora, outra coisa que tu deve levar em consideração para aplicar essa estratégia é sempre olhar no gráfico de 15 minutos antes de fazer essa compra ou essa venda. Lembrando que a venda também é válida. A gente não encontrou exemplos ali bons, mas também é válido, né? Por exemplo, se o gráfico ele começa a derreter, pô, tu identificou que ele tá começando a uma tendênciazinha de baixa aqui, certo? Vai operar vendido aqui? Eu normalmente não faço isso. Eu espero o pullback, tá? Espero o pullback, que é esse recuo que o mercado dá, e espero uma vela de volume aparecer, sinalizando a volta dessa tendência. Então essa vela sinaliza, ela confirma a volta da tendência e o que a gente chama de pivô de baixa. Pivô de baixa, que é esse movimento aqui. Pancada, recuo, pancada. Pivô de alta é o contrário, pancada, recuo, pancada. Beleza? Então essa vela aqui, ela confirma a nossa operação e a gente opera nas próximas aqui. Beleza? Então, em tendência de baixa, isso é o mesmo esquema. Tá? Então, jovens, vamos lá. Agora eu vou te ensinar como utilizar o gráfico de 15 minutos para melhorar a tua assertividade com essa técnica, a técnica Lagunese. Então, vamos lá. Tu vai abrir aqui o gráfico de 15 minutos, o ativo que tu está pensando em buscar um trade, e sempre vai analisar o seguinte: se em 15 minutos está acontecendo algo parecido com 5 minutos. Então, eu sempre busco essa confluência dos time frames, tá?
Quando, aqui na Binomo pelo menos, quando tu passa o teu mouse sobre uma vela, aparece lá embaixo, ó, o timing, o tempo que ela vai terminar. Então essa vela aqui, por exemplo, vai terminar às 2h45, beleza? Tu sempre tem que levar isso em consideração. Opa, essa vela de M15 aqui vai terminar só daqui a 15 minutos. Então ainda tem 3 velas de M5 rolando nessa vela de M15. Lembrando que a vela de M15 vai terminar daqui a 15 minutos, por isso que ainda tem 3 velas de M5. Tu sempre tem que levar isso como base. Por quê, André? Presta atenção. Se, por exemplo, aqui, ó, aconteceu o pullback, né? Aconteceu o pullbackzinho aqui, então pancadinha de baixo, o gráfico começou a recuar, certo? E tá começando a aparecer uma vela de venda aqui, ó. Ainda tu não sabe se vai ser uma vela de volume, tu tem que esperar ela finalizar para operar nas próximas, né? Mas tá se formando. Vamos supor que ela terminou. Beleza? Antes de pegar esse trade de venda aqui para 15 minutos, eu gosto de dar uma olhada no gráfico de 15 minutos, tá? Então, eu gosto de olhar o gráfico de 15 minutos para confirmar a minha entrada. Então, eu te recomendo fazer isso, tu pegar o gráfico de 15 minutos e visualizar, por exemplo, se a vela em M15 já está terminando. É legal que ela termine, tá? E comece novas velas aqui junto com a tua operação. Porque ficar pegando, por exemplo, uma venda aqui, ó, tu pegar uma venda aqui e a vela de M15, ela já tá gigante, já tá esticada, e ainda falta, sei lá, 10 minutos para ela terminar, é perigoso. Então tu tem que sempre tentar pegar essa vendinha aqui com confluência no time frame de M15. Tá? Então eu sempre gosto de olhar aqui no time frame de 15 minutos e eu prefiro que a vela esteja terminando. Tá? Se ela tiver, por exemplo, ainda falta 10 minutos para ela terminar, e ela já tá gigantesca. Então é meio perigoso tu pegar um trade de 15 minutos, porque ela vai ficar ainda, ela vai durar ainda 2 velas de 5 minutos, né? Não sei se tu consegue entender o que eu tô tentando passar aqui, mas faz uma anotação aí num papel, né, para tu não esquecer. O primeiro passo é tu identificar se o gráfico ele tá iniciando uma tendência. Só em tendência isso daqui funciona, tá? O segundo passo é tu esperar o pullbackzinho, então esperar esse recuo, e o terceiro passo é tu esperar a volta, como aconteceu aqui, ó. Pancadinha, recuo, essa vela foi a vela que, pum, né? Deu a volta a essa estrutura de alta. Então o terceiro passo é tu esperar essa vela de volume aparecer. O quarto passo é tu esperar ela terminar e confirmar em M15. Dá uma olhada sempre em M15 para ver se, por exemplo, ainda falta muito para a vela de M15 terminar. Eu gosto sempre de startar minha operação no fim da vela de M15, quando vai começar uma nova, porque daí é bem mais seguro, bem mais estável. Beleza? Então, cara, é muita oportunidade com a estratégia ensinada. Vários pancadão de alta, recuo e pum, explosão. Tu pega nessa explosão. Então, muita oportunidade bacana para tu operar baseado na estratégia da aula 1. Beleza? Eu te recomendo, como aqui na Binomo tu só pode abrir um ativo em um time por vez, eu te recomendo tu vir aqui, ó, fazer uma conta no TradingView. Porque aqui no TradingView tu consegue abrir o que tu tá operando. Por exemplo, eu tô aqui no EuroJPY, então tu vem aqui, tá? EuroJPY, escolhe ele aqui, ó, tá? E bota ele em 15 minutos. Não bota em 5, né? Porque em 5 já tá ali na Binomo, ou na Cutex, enfim, corretora que tu opera. Bota ele em 15. Aí tu tem, ó, um gráfico em 15 e um em 5. Um no lado do outro para tu ficar olhando. Então eu gosto sempre de confluir, que os dois estejam apontando a minha operação. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma operação de venda, vamos supor que a maioria dos ativos que eu estou analisando só está subindo, né? Mas vamos supor que esteja acontecendo isso daqui, ó. Pancadão, recuo e apareceu a minha confirmação aqui. Beleza? Eu vou esperar essa vela terminar, possivelmente eu vou operar vendido aqui, certo? Nas próximas. E eu gosto, antes de operar vendido, como eu comentei, buscar essa confluência, tá? Não buscar a confluência é complicado, tá? Só operar baseado no time frame, por exemplo, de 1 minuto, tu vai tomar muito loss. Desculpa, de 1 minuto não, 1 minuto nem pensar, tá? Tu até pode dar uma olhada no de 1 minuto, mas enfim, no de 5 minutos, só operar baseado no de 5 minutos é complicado. Então fica com o de 5 e de 15 abertos, certo? E essa aula número 2,
Por enquanto não terminou, foi só uma introdução. Calma lá, ainda tem mais coisa por vir. Beleza? Tem mais coisa por vir. Mas eu acho que deu para entender, né? O resumão de como pegar as operações utilizando a nossa estratégia. Deixa eu abrir um outro ativo aqui para ver se a gente encontra uma movimentação legal. Ó, por exemplo, aqui, ó, aqui a nossa estratégia cantou. Cantou, ó. Pancadão, recuo. E tá vendo aqui, ó, que durante o recuo aparece várias velas aqui sem volume nenhum, né? Por isso que tu tem que esperar a retomada. Tem que esperar essa retomada, tu tem que esperar entrar volume. Na hora que acontecer essa retomada, é interessante que tu espere o rompimento do topo aqui, ó. Tá? Aí rompeu, André, vou entrar. Espera uma vela de volume terminar, aí tu entra nas próximas. Sempre buscando o quê? A confirmação em M15. Então tu olha para o gráfico de M15, vê se, por exemplo, a vela de M15 que apresentou volume lá em M5 já está terminando, porque às vezes não é interessante, né? Tu pegar uma operação de compra, ainda falta 10 minutos para finalizar a vela de M15. A vela já está gigantesca. Então é bem difícil ela subir mais nesses 10 minutos. Certo? Por isso que é interessante tu pegar, às vezes, no fim da vela de M15, tá? Capite? Beleza? Então essa estratégia, ela funciona muito, jovem. Vamos ver aqui, ó. Cara, olha essa tendênciazinha que linda. Aqui dá pra tu faturar no mínimo milão, tá? Botar mil reais no bolso. Obviamente, depende da tua banca. Então eu te recomendo, além de tu seguir essa estratégia à risca, a tua aí entrar com pouco. Fazer poucos trades no dia também. Então, recapitulando o que eu falei na aula número 1, no máximo 3 trades no dia. Não vai fazer mais, não vai fazer menos. 3 trades no dia. Na verdade, menos tu pode fazer, né? Menos tu pode fazer porque tu não vai forçar a entrada. Tu não vai criar a oportunidade. Não, tu só vai operar quando a oportunidade aparecer. Tá? Não vai ser tu que vai criar a oportunidade aí. Beleza? Então, além da estratégia, além de como ler os candlesticks, eu te passo esse mini gerenciamento. Lembrando que nas próximas aulas eu vou abrir o meu gerenciamento, que me fez aí ir de uma banca simbólica para saques diários de 25 mil reais. Vou abrir ela de forma detalhada, beleza? Mas não tem conto de fadas para tu operar OB, jovens. Não tem conto de fadas. A partir da aula número 1 e da número 2 do nosso curso gratuito aqui 2022, super atualizado, tá? 2022, 2023, sem caô, na sinceridade, tu vai parar de quebrar banca, vai parar de operar destino de vela. O que é operar destino de vela? É, por exemplo, tu fazer uma compra de 5 minutos. Isso é operar destino de vela. Porque, por exemplo, tu faz uma compra de 5 minutos, a próxima vela cai, tu já toma loss. Tu tá operando o destino de uma vela. É muito instável esse tipo de operação. Já é difícil aqui no mercado financeiro tu especular se o gráfico vai subir ou vai descer. Tu acertar a direção já é difícil. Tu acertar a direção. Imagina tu acertar o destino de uma vela. Então não é assim que grandes bancos, grandes instituições, corretoras operam, tá? Eles operam o movimento. Então se o gráfico tá subindo, eu vou fazer uma operação mais longa de compra para minha taxa ficar segura. Para minha taxa ficar segura, né? Eu opero o movimento. Não importa se a próxima vela for de baixa. Eu estou operando o movimento. Mesma coisa o contrário, né? O gráfico caindo, eu vou operar o movimento de baixa. Então, jovens, eu decidi trazer essa aula, tá? Além de resumir tudo, ter atenção no M15 aqui. M15, tá? Sempre antes da entrada, dá uma olhadinha em M15, passa o mouse em cima da vela, vê quando ela vai terminar. Por exemplo, essa daqui, ó, vai terminar agora. Beleza? Então eu gosto sempre de pegar a operação no término da vela de M15. Então agora ela vai terminar, ó, às 2h45. Então possivelmente iria ser legal se batesse com a nossa estratégia. Nesse caso não bate, né? Não tem o que a gente gosta de operar, né? Que é a explosão, o pullback. Não teve as velas de volume aqui, ó. Não teve. Teve isso daqui, mas um chororô, né? Um chororô danado. Tem que ter uma vela de volume aqui, ó, rompendo, por exemplo, 3 velas anteriores. Aí eu entro nas próximas, possivelmente. Lembrando de sempre buscar isso daí. Então eu gosto de entrar no fim da vela de M5. E uma coisa muito comum, um erro que o pessoal comete é operar antes da hora. É o que eu te falei. Explosão de baixa. Espera o pullbackzinho. Tu não sabe até onde o pullback vai ir. Tu não sabe até onde essa correção vai ir. Pode ser que, né, caia e suba o dobro. Então, caiu, começou a subir, espera essa subida, essa correção terminar,
e uma vela de venda nesse caso, uma vela que corresponde à tendência aparecer, espera ela terminar, confirme em M15 e taca o dedão na compra. Beleza? Essa estratégia tu vai operar a favor das tendências e a favor da manada, né? A favor do fluxo. E é bem difícil tu tomar loss se tu operar uma tendência bonita, se tu operar uma tendência de verdade, né? Bem difícil tu tomar loss, porque tu vai estar operando o destino de mais de uma vela, tu vai estar operando o movimento. Ó, por exemplo aqui, ó, já está começando uma reversão. Uma reversão de tendência quase aqui, tem uma pernada de alta do outro lado, mas está caindo bastante, né? Então aqui tu já pode começar a pensar em fazer operações de venda. Ó, pancadinha de baixa, recuo, vela de volume. Confirmou tua entrada. 3 velas. Então tu operaria essa e essa que está se formando. Por enquanto tu estaria pegando o win, porque tu fez tua venda aqui, né? Ó. A taxa estaria aqui, ó. Tu fez uma venda no fim dessa vela, a tua linha estaria traçada aqui, ó. Tu estaria pegando um win ainda. Um infarto, né? Mas um win. Então tu operar o movimento é muito mais seguro, jovem. É muito mais seguro. Pô, André, então tu não faz tradings aí de 5 minutos? Faço. Deixa eu dar um pumpzão aqui. Agora sim. Eu faço trades de 5 minutos também. Porém, mais em retração de vela. Então a zona de resistência, a zona de suporte, aí é interessante tu buscar um tradezinho de uma vela. Agora, quando é movimentos de tendência de alta, tendência de baixa, não vale a pena. Vale mais a pena aí tu operar o movimento, que tu vai se dar bem melhor. Bem melhor, confia na cal. Essa aula número 2 serviu mais como revisão, porém eu trouxe coisa nova também. Se tu não assistiu a aula número 1, assista, cara, tem muito conteúdo. Tá? Eu estou investindo muito dinheiro e tempo nesse projeto, então são aulas aí muito práticas e longas, né? Então, jovem, apoia aí a nossa série, tá? É o curso mais atualizado do mercado e o único que te ensina a operar opções binárias de forma realmente profissional, certo? Então, parar de roletar em M1, tem gente que opera 30 segundos, cara, então loucura. A gente vai progredindo nesse curso 0800. Tá? Então, assista a aula número 1 do início ao fim se tu não assistiu, e a partir de agora eu quero que tu deixe um comentário. Quero que tu deixe a tua opinião, o teu feedback. Só um eu curti escrito aí nos comentários já ajuda na divulgação do meu conteúdo aqui, dessa aula. Tá? Então, se tu não tem nenhuma opinião formada, deixa um eu curtir aí nos comentários, vai ajudar demais na divulgação. A nossa equipe vai entender que esse conteúdo tá agradando, né, a nossa família aqui do canal, e a gente vai continuar produzindo conteúdos deste naipe aqui. Chega de operar opções binárias como um amador, bora profissionalizar o mercado, e foi por isso que eu criei esse canal. Tá? Porque eu vi que os outros mercados estão avançando quando o assunto é análise técnica, os traders estão começando a se tornar inconsistentes, né? Enquanto em opções binárias a gente está nas trevas ainda, operando o destino de uma vela, operando em 30 segundos, operando roletando, né? Eu chamo isso de roleta de cassino. Então dá para tu operar opções binárias de maneira profissional, com análise técnica profissional, leitura de fluxo profissional. O que eu te passei na aula número 2, que é essa, e na aula número 1, já dá para tu lucrar, porém é o básico. Mas o básico bem aplicado funciona muito bem. Sabe que, pô, a galera que me assiste às vezes está desanimada, né? Pô, já quebrei banca, André, não quero mais arriscar. Assisti essa aula do início ao fim, mas não tô muito confiante. Então, cara, eu quero que tu tire tua própria conclusão. Eu falar que o que eu te ensinei aqui, a estratégia Lagunés, é a mais estável, eu posso falar da boca para fora, né? Tu pode pensar que eu tô mentindo. Então, tu tem que tirar a tua própria conclusão. Vai pro mercado e pega a conta demonstração para validar essa técnica. Lembrando que poucos tradings, entradas baixas, tu tem que simular essa simulação como se fosse uma conta real, tá? Então tu que tá descrente com o mercado, eu já fui assim, eu já quebrei, o pessoal me vê aqui hoje em dia, né? Só vê o troféu, mas cara, o que eu já passei de perrengue, o que eu já quebrei de banca, eu opero há 6 anos e faz 4 anos que eu sou consistente. Então eu fiquei durante 2 anos quebrando, perdendo dinheiro, entregando dinheiro pro mercado, perdi uma nota, cara, que eu não tinha na época, fui zoado por amigos, família, tá? Então saiba que eu já passei aí, talvez por o que tu tá passando agora, né? Então o estudo aí, ele liberta. Quando eu comecei a entender que
operar de modo conservador, estudar realmente a análise, estudar realmente as tuas operações, ter calma. Às vezes eu fico a tarde toda esperando uma entrada e não faço nenhuma entrada, então operar assim de modo conservador é o jeito certo. Agora, se tu quer fazer 10 trades, 20 trades no dia, como eu vejo aí as thumbnail no YouTube, 30x1, pode fazer, mas tu vai quebrar. Vai quebrar banca atrás de banca. Deixa o comentário aí. O likezão também, tá? Não custa nada. Fiz um barulho estranho agora. O likezão também não custa nada, tá? E ajuda demais na divulgação, família. Tamo junto, tá? Espero que tu tenha curtido essa aula de resumo, trazendo a estratégia de forma compacta, tá? Vai ter mais aulas no futuro. Eu espero aí que vocês estejam curtindo essa série. Não adianta só aprender, tem que ir pro mercado aplicar. Deixa o likezão, um comentário, compartilha com um amigo ou amiga, que pô, é descrente, opera com o Tex não tem resultado, opera IQ não tem resultado, bora virar o jogo. Eu tenho certeza que, como eu, tu pode fazer aí mais de 15 mil reais por dia. Por dia. Beleza? E lembrando que eu não comecei assim, né? Eu comecei com uma banca pequena, perdendo dinheiro, fazendo martingale que nem maluco, operando com sala de sinais. Fiquei 2 anos patinando, né? Então, o pessoal só vê o troféu hoje em dia, mas para chegar aqui, eu estudei o que vocês estão tendo acesso agora. Um conteúdo realmente profissional. Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos. Aqui no fim eu vou deixar a aula número 1, para tu assistir do início ao fim. É uma aula mais longa, com vários exemplos. Então, se tu não entendeu ainda como funciona a estratégia Lago Ness, eu acabei de dar o nome nesse vídeo aqui, assista, tá? E mesmo que tu entendeu, assista, porque tem vários exemplos práticos. Compartilha, não esquece de compartilhar. Se inscrever também se tu é novo. Pô, André, primeiro vídeo do canal e eu curti demais, cara. Tu realmente fala a verdade, vários insights únicos. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Beleza, jovem? Vejo vocês nos próximos vídeos. Hasta la vista! Baby. Faltou o baby.